Salmo 91, versículo 1. Aí, para vocês lerem, só se for. Quem está com Bíblia aí? Levanta o braço. Não está no celular, está na Bíblia? Quem vai precisar ler a Bíblia? Está ali, né? Então, como é que vocês vão ler no escuro? Não dá para ler, né? Dá para ler aí? Vocês são demais, hein? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Declama esse versículo 1 bem alto, então. Eu acredito que, na minha maneira de refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo, geralmente o pregador, ele vai trazer a palavra que Deus tem, passando pela vida dele. Então, às vezes, o púlpito serve até de terapia. Sábado em Alphaville eu fui muito duro, mas fui duro demais. E aí os chegados falaram assim, mas você foi muito duro. Mas às vezes a gente tenta sendo duro, às vezes a gente tenta colocando no colo, às vezes a gente passa a mão na cabeça, a gente dá uns tapas, às vezes a gente aconselha, às vezes a gente empurra, a gente faz de tudo, né? Mas, quando você olha esse salmo, eu não sei quem compôs, mas quando você olha a maioria dos salmos de Davi, você vai ver muito do que ele estava passando, de momentos que ele passou de aflições, de livramentos, e você vai ver ele compondo um salmo. Então, na minha reflexão, o pastor, ele tem que ser verdadeiro. Eu não posso subir e ser mentiroso. Então, tem que ser verdadeiro. Primeiro, eu confio em Deus. Sei que Ele está no controle. E sei que Ele pode tudo. Segunda coisa, Ele te dá sabedoria. Ele te dá entendimento. Para aqueles momentos que você fala, não esperava. Terceiro, Ele te dá livramento. E é disso que eu quero falar aqui nessa noite. Não tenho aflições acima daquilo que é plausível, que é natural, não é? Você vai fazer o que tem que ser feito, não vai ficar com temor do inimigo. O inimigo, ele vem com cara muito feia. Você levanta, ergue a tua mão, e em nome de Jesus, repreende todo mal, ordena a bênção, glorifica ao Senhor, porque a partir do momento que você confia, a partir do momento que você clama ao Senhor, e espera nele, pode ter certeza, naquele exato momento, Deus começa a trabalhar. Você crê? No Salmo 91, Márcio, quando a gente tiver internet, você vai colocar o título, que agora nós não estamos ao vivo, né? Então, qual é o título da mensagem, Márcio? Quando Deus nos esconde. Amém? Diga, igreja, quando Deus nos esconde. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Quando Deus nos esconde. Irmãos, vou tecer alguns casos.
Lá em Gênesis capítulo 19, irmãos, haverão momentos em que Deus vai te esconder. O inimigo não vai conseguir te achar. Está face a face com você. Está face a face na porta da tua casa. E eu profetizo, o primeiro fato dessa noite, está na porta da tua casa, e Deus vai confundi-lo, que ele não vai conseguir achar a porta da tua casa. Se você crê, se você quer, levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Lá em Gênesis 19, dos versículos 10 e 11, estão lá, dizem assim os versículos: aqueles varões, porém, voltou aqui? Aqueles varões, porém, vocês não precisam de Bíblia mais, olha lá, está lá. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na sua casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta, não conseguiram achar a porta da casa de Ló. Se você crê, eu transfiro essa palavra para ti. Eu tiro daqui e profetizo ela para você em nome de Jesus Cristo. Desceu a cidade toda. Desceu até a casa de Ló. Quem que entrou na casa de Ló? O Senhor, numa teofania, no corpo de um anjo. O Senhor e mais um. Sabe o que é extraordinário, igreja? Sabe o que é fantástico? Eles gostam de comer. Quando eles passaram pela tenda de Abraão, Abraão mandou fazer o melhor lá, a melhor carne, o melhor pão, e eles comeram. Era Deus no corpo do anjo. Afinal, nós pegamos como homens lá no deserto a comida deles, que era o maná, agora eles comeram também. Eles descem para Sodoma e Gomorra, Ló está na porta da casa dele, e eles então conversam com Ló, e Ló fala: olha, senhores, entram na minha casa. Não, nós vamos ficar na rua. Não, entre na minha casa, por favor, entre na minha casa, passe a noite aqui. Insistiu até que eles entraram. Era Deus no corpo daqueles anjos. E aí, diz que Ló serviu a mesa. Eles tinham comido lá com Abraão, diz que eles sentaram e comeram. Que Deus saia daqui, espiritualmente falando, né? Deus está em todo lugar. Que Ele saia com você dizendo assim: vai para minha casa hoje. Hoje, o senhor vai entrar em casa, vai sentar na minha mesa e vai comer comigo. Eu profetizo o desejo do meu coração. Sejam sábios, saibam viver a vida, deem valor para a sua família, deem valor para os seus filhos, deem valor pelo lugar onde vocês dormem, se alimentam, se reúnem do frio, se protegem do frio, da chuva, do calor, que reúne a tua família. Não, você vai entrar. Eles entraram, desceram todos, do mais jovem ao mais adulto, desceram para a porta de Ló, e eles começaram a clamar, e Ló, bateram na porta, e Ló abriu e fechou, e saiu para fora, e eles disseram: quem são esses dois varões aí? Porque aqui nessa cidade, nós temos relacionamento homem com homem, todos. E nós queremos ter relacionamento sexual com eles. Sabe o que Ló disse? As minhas duas filhas são virgens. Eu entrego para vocês, faz o que vocês quiserem.
não toca nesses aí, porque é por isso que eles vieram aqui, tem coisa grave para acontecer. Não, nós não queremos tuas filhas, não. Nós queremos ter relações sexuais com eles. Então, os varões puxaram. Ló fecharam a porta. E ordenou-se uma cegueira, a tal ponto que eles estavam na porta, não conseguiram achar a porta mais, se cansaram e foram embora. Eu profetizo o primeiro livramento nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Será dada uma ordem por Deus para teu lar, vai se fechar a porta, vai dar uma cegueira total nos demônios, não vão conseguir achar a porta do teu lar. Digam: eu recebo, em nome de Jesus. Quando Deus nos esconde, Davi foge de Saul. Davi ainda mocinho, sem força bélica, não tinha ainda o exército poderoso, ele não era rei. Ele foge várias vezes, mas ele é escondido por Deus na caverna de Adulão. Em um outro momento, Saul está numa guerra lá, vocês conhecem a história, e falou assim: Davi está no deserto de En-Gedi, e vai, Saul, ao invés de ir batalhar contra o inimigo, vai com o exército atrás de Davi, que era ungido do Senhor, já tinha sido ungido por Deus. A partir do momento que o pregador disse: quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e você levantou o braço e declarou que Jesus é o Senhor e Salvador único da tua vida, você é ungido, você é ungida de Deus. Ninguém declara que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então Davi, sabendo que Saul estava vindo, entrou numa caverna junto com seus valentes, e Saul sentiu dor de barriga. Sentiu dor de barriga, parou todo o exército, desceu do cavalo com a indumentária de rei, espada, escudo, coroa, e entra na caverna para se aliviar. Só que dentro da caverna, Davi, com o exército, com os valentes dele, está escondido numa sombra. É escura a caverna, Saul não vê que Davi está ali atrás da sombra. E Saul tira a espada, tira a coroa, tira a capa, tira a roupa. Estou conjecturando, obviamente ele andava como rei. A espada, tudo eu sei, o manto também eu sei que estava lá. Aí ele tira a roupa para fazer sua necessidade fisiológica. E Davi, escondido por Deus, dentro da caverna. Quando Deus nos esconde. E Davi tinha a espada ali, o cara sem roupa, em cima das fezes. Davi podia pegar. Eu acho que não tem morte mais desmoralizante do que você pegar o teu inimigo, enfiar a espada nele, sem que ele te veja, e ir para frente dele, mostrar que você está ali, e esfregar ele nas fezes dele. E os valentes de Davi falaram para ele: está vendo? Deus te deu o teu inimigo nas tuas mãos para você acabar com ele, desmoralizar ele. Davi falou: jamais vou tocar no ungido do Senhor. Saul se limpou lá, não sei como, colocou de novo.
A roupa, o cinto, a espada, a coroa, a capa. Deus vai te esconder de uma tal maneira que o inimigo vai ficar à mercê de você, em cima das fezes dele, porque esse é o rol e o habitat dele. É sujo, é podre, é mau, veio para matar, roubar e destruir, é psicopata, não tem acordo, ele vai até tirar a tripa, ele vai até destruir por completo, e Deus vai te colocar numa sombra, dentro da caverna que você entrou para fugir, que ele não vai te enxergar, vai se despojar de tudo, vai ficar em cima das fezes, e Deus falando para ti, está vendo aí? Eu te protejo, eu te escondo, o inimigo está à tua mercê, eis que vos dou poder de pisar escorpiões e serpentes. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus, e Ele pegou o poder e me deu. Então, em o nome de Jesus Cristo, declare a sua autoridade, porque o inimigo ficará à sua mercê, em o nome de Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 4, quando Deus nos esconde, glória a Deus. Sim, haverão momentos que você vai ficar na frente da batalha, e haverão momentos que o inferno vai se levantar, e Deus vai te esconder, para te dar a vitória. O inimigo não vai conseguir te achar. O projeto era para te pegar, mas não vai conseguir. Em Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus tinha acabado de ser tentado pelo diabo. Já sofreu o primeiro embate dele. Porque a partir do momento que houve a manifestação de que ele era o Messias, o inferno se levantou para matar. E o inimigo vai fazer lá no Monte da Tentação aquelas afirmações para ele, que ele poderia ali já ser derrotado. E ele vai derrotar o inimigo na palavra. Prestem atenção, em o nome de Jesus, eu profetizo sobre vocês, que pela palavra, vocês derrotarão o inferno, em o nome de Jesus Cristo. Ele tinha acabado de passar pela tentação, os anjos vieram, serviram, ele comeu, ele desce agora, porque o Espírito Santo transporta ele para a região dele, onde ele era conhecido, onde era a casa dele. E lá na casa dele, ninguém dá valor para ele. Os que te rodeiam, os que te conhecem, os que sabem quem você é, que você não é maquiavélico. É um termo que tem de Maquiavel, que disse que os fins justificam os meios. Dizem que Maquiavel falou isso. Não pode provar, mas é dito isso. Preste atenção. Eles sabem que você não é assim. Sabem que vocês são verdadeiros. Sabem que vocês são de Deus. E aí vem na terra dele. E ele começa a pregar a palavra. E eles começam a enfrentar o Senhor. O Senhor Jesus estava na parte humana. E eles começam a enfrentar o Senhor Jesus, só que o Senhor Jesus tem autoridade na palavra. E eles vão ficando irados. Lucas capítulo 4, versículos 28 a 30. E
todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram à força até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Eu estou profetizando sobre vocês. Eu estou profetizando sobre vocês. O inimigo se levantou, te arrastou para fora, te levou para o monte, para te precipitar, para acabar com tudo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Não conseguiram entender. De repente, Jesus passa pelo meio e vai embora, e ninguém tocou num fio de cabelo dele. Eu profetizo em o nome de Jesus, quando o inferno te levar para cima do monte para te precipitar, te arrastamos, te levamos para cima, vamos te jogar, acabou. Você vai se retirar sem um arranhão, sem uma sequela, totalmente escondido por Deus. Digam: eu recebo, em nome de Jesus. Jesus expulsou demônios e começou a chamar a atenção, porque o propósito de Deus começa a ser alcançado. Sempre que o propósito de Deus começa a ser alcançado, a tua fama vai ser para os dois lados, para o lado do reino de Deus e para o lado do inimigo. Quando o inimigo percebe que Deus escolheu você para um propósito maior, eles rangem os dentes. Jesus começa a operar sinais, maravilhas, expulsar demônios, ele começa a chamar a atenção, as multidões vêm. Em João capítulo 8, vai glorificando a Deus. Quando Deus começar a te levantar, lembrem-se, vai ter o conhecimento, tanto do reino do Senhor como do inferno. Mas eu estou falando para você, que Ele vai te esconder. Vai parecer que é uma coisa muito terrível. E aí, em João capítulo 8, dos versículos 52 até o 59, eu vou declarando e vocês vão glorificando. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, o nosso pai? Ele morreu, e também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Quem você pensa que é, hein? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. Se disser que não conheço, serei mentiroso como vocês. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e alegrou-se quando viu. Disseram-lhe, pois, os judeus: você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade, quando tem duas vezes é verdade absoluta. Vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou.
quando as pedras do inimigo estiverem nas mãos deles e que eles fizerem a ação para jogar sobre você, em o nome de Jesus Cristo, Deus vai te ocultar. Você vai passar pelo meio, vai se retirar sem nenhuma sequela, em o nome de Jesus Cristo. Diga: eu recebo. Em Apocalipse 12, antes de eu tecer palavra profética sobre vocês, vou terminar com Apocalipse 12. Apocalipse 12 é a igreja e Israel. A igreja e Israel físico, a descendência de Abraão. Nós dois, a igreja e a descendência de Israel, no tempo do fim, seremos escondidos pelo Senhor. Eu não vou tecer, porque Apocalipse 12 é uma aula de teologia de meses, mas eu vou só ler dos versículos 9 a 17 do capítulo 12. Diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, 1/3 do céu, que são os demônios. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, é o momento da igreja, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles, a igreja, diga assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, os anjos fiéis. Ai dos que habitam na terra. A igreja venceu, já foi arrebatada. Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. E foram dadas à mulher, isso aqui é Israel, 2 asas de grande águia, para que a vossa parte no deserto, ao seu lugar, voasse para o deserto, onde é sustentada por 3 anos e meio, ou seja, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Estarão escondidos com o mundo inteiro contra eles, por 3 anos e meio. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. A terra ajudou a mulher, a terra abriu a sua boca, e tragou o rio do dragão lançado da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os judeus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Tanto a igreja quanto eles nós seremos escondidos por Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Portanto, a vida, ela tem que ser verdadeira. Nós não pregamos o evangelho ilusório, mentiroso. Nós pregamos o evangelho verdadeiro. Nós vivemos o evangelho. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos que Deus nos preparou para enfrentarmos e vencermos. Como Deus me deu essa inspiração. Nós não vamos acordar Jesus no barco, mesmo que o vento esteja forte e mesmo que o mar esteja revolto.
nós não vamos acordar Jesus do barco pelo simples fato de sabermos que Ele é Deus e Ele está no barco. Vou tecer 5 salmos, alguns versículos proféticos sobre vocês, e vocês vão receber. Por último, eu professo a profecia de Isaías. Fiquem de pé. Diga obrigado, Jesus. Saiam daqui hoje revestidos de poder. Lembre-se de tudo que foi falado. Não vai achar a tua porta. Não vai achar. Não vai conseguir te destruir. Não vai conseguir te ferir. No Salmo 27, versículos 4 e 5, eu promulgo, vocês glorificam. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, se houve adversidade para alguém aqui nessa noite, no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Salmo 31. Vão recebendo. Versículos 19 a 24. Ó, quão grande é a tua bondade, que perguntaste para os que te temem. Peraí que tem que parar a lágrima, senão não dá para ler. Eu vou ler ali. Não é perguntaste, é guardaste, né? 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, que tu mostraste àqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tem tradução que fala descendência de Adão. Vai recebendo, igreja. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, no desespero, estou cortado de diante dos olhos do Senhor. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós, todos os que esperais no Senhor. Salmo 61, versículos 1 a 4. Ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração.
leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Salmo 25. Vai recebendo, glorificando ao Senhor. Digam: eu recebo, em nome de Jesus. O 25, do 12 ao 14. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Salmo 17, versículo 8. Vocês podem ler em voz alta? 1, 2, 3. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra, ou à sombra das tuas asas. Eu profetizo, em o nome de Jesus, o desejo do meu coração, que essa palavra se cumpra na vida de todos. Deus vai nos esconder. Quando Deus nos esconde, é porque coisas extraordinárias estão acontecendo. O inimigo está feroz, mas Deus está feliz. Diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do vosso Pai que está nos céus. Termino com Isaías 4. Desculpe deixar vocês um pouquinho em pé, mas eu estou terminando. São 2 versículos. Não vou entrar na parte teológica, dá uma pregação de vários meses. Isaías 4, versículos 5 e 6, sobre a glória do Senhor. E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião. Isso é um termo simbólico. E sobre as suas congregações, nós estamos aí, uma nuvem de dia. Vai recebendo, vocês vão sair daqui assim. Uma nuvem de dia, e uma fumaça, e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo espiritual para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Quem crê e quem quer, que levante as mãos e gritem: eu recebo em nome de Jesus Cristo. Eu recebo a nuvem, eu recebo a coluna de fogo, eu saio daqui debaixo de proteção e dentro do esconderijo do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Vão para casa, que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês. Ninguém acha a tua porta, ninguém atira uma pedra, você não vai ser lançado no precipício para derrotar os projetos, não, você vai passar por meio de tudo isso, porque Deus vai te esconder no meio do pavilhão. Que você possa chegar no seu lar, depois que o Espírito Santo te transbordar, e os anjos do Senhor acamparem ao teu redor, que você possa chegar no seu lar e possa dizer: muito obrigado, Jesus, mais uma vez. Muito obrigado, Jesus, mais uma vez. Muito obrigado, Jesus. Abraço uns aos outros. Até domingo.
se Deus quiser.